Hoje o assunto vai ser relacionado à Polkadot, tá? A Polkadot, ela vem chamando bastante atenção dos investidores, né? Pelos princípios que ela traz para o mercado de criptomoedas, mas vamos entender um pouco o que é o projeto da Polkadot, para que ela serve, da onde que ela surgiu, como que ela surgiu e quando que ela surgiu. Então vamos lá, vamos começar primeiro aí nos conceitos em questão da criação da Polkadot, tá? A Polkadot, ela foi criada em aproximadamente em 2016, quando o co-criador do Ethereum, que é o Gavin Wood, ele se tornou aí responsável pelo projeto da Polkadot. Inclusive, o Gavin Wood, ele também foi responsável por criar a linguagem de programação Solidity. Para quem não conhece, o Ethereum utiliza a linguagem Solidity de programação em sua rede, tá? Então, o Gavin Wood é um nome bastante conhecido no mercado cripto, né? Ele tem uma trajetória bem ampla em questão de criptomoedas e também foi responsável pela criação da Polkadot. Mas vamos entender um pouco o que é esse projeto, tá? E para deixar bem claro, o Gavin Wood já saiu do Ethereum, ele está focado na Polkadot. Então vamos explicar um pouquinho o que é a Polkadot, o que é esse projeto. Basicamente, a Polkadot, ela tem um conceito bem fundamentado em questão de interoperabilidade, tá? O que seria isso? Seria a possibilidade de conversa, né, entre diversas blockchains, né, através do que conhecemos como parachains. O que seria isso? As parachains são como pontes para comunicação entre diversas blockchains. Essa tecnologia permite, por exemplo, ao Ethereum conseguir conversar com a rede do Bitcoin. Então, isso abre uma grande porta de oportunidades, porque esse tipo de tecnologia, hoje em dia, através da Polkadot, é de fato uma inovação, tá? E antes de mais nada, eu preciso também comentar com vocês que existe uma grande diferença entre a Polkadot e a DOT, tá? A gente precisa entender que a Polkadot é, de fato, a blockchain, a rede por trás do ecossistema, tá? Enquanto a DOT é a criptomoeda mãe daquele ecossistema, tá? Ela é a principal criptomoeda do ecossistema Polkadot, tá? Isso geralmente causa um pouco de confusão, porque a gente vê dois nomes, né? Tanto a Polkadot quanto DOT, mas a gente precisa entender essa diferenciação na hora de investir ou não em uma criptomoeda, porque isso mostra também que a Polkadot, ela é de fato um ecossistema, tem diversas criptomoedas que foram construídas em cima do ecossistema da Polkadot. Uma delas, por exemplo, foi a Acala, tá? A Acala, ela também funciona como parachain na rede da Polkadot, que é o que eu tô falando agora para vocês, né? Que é a questão de você conseguir conversar entre blockchains. Agora eu vou falar um pouco sobre a minha opinião sobre a Polkadot, se eu invisto ou não nessa criptomoeda e se eu foco por longo prazo, por médio prazo, por curto prazo, tá? Bom, primeiramente, assim, depois de toda essa história que eu falei aqui para vocês, a história de como a Polkadot foi criada, tendo nomes grandes aí do mercado de criptomoedas envolvidos, como o Gavin Wood, que ele é co-criador do Ethereum, então traz maior segurança no projeto, né? Ele traz também uma diferenciação em questão de proposta do projeto muito interessante, que é a interoperabilidade entre blockchain. Isso, de fato, é uma inovação no mercado de criptomoedas e podemos observar também que a Polkadot só vem crescendo aí ao longo dos anos. Eu vou também colocar a valorização aqui da Polkadot nos últimos anos para vocês verem a quantidade de valorização que essa criptomoeda teve desde a sua criação lá em meados de 2016. E respondendo a pergunta sobre se eu invisto ou não na Polkadot, eu invisto sim, eu acho um projeto muito interessante para o longo prazo, ela traz um diferencial muito inovador em questão de conversar entre blockchains, isso é muito legal, principalmente pode ser utilizado bastante na Web3, né, que tem uma proposta maior de descentralização, então isso vai ser muito útil. E no mais, eu acho muito interessante esse projeto e é lógico, galera, que depois de falar minha opinião e explicar para vocês o que é esse projeto, eu vou pedir para vocês deixarem um like aqui, que agora mesmo vai começar a análise técnica da Polkadot. Então bora lá! E aí, pessoal, vamos começar aqui mais uma análise da Polkadot dessa vez, tá? Agora que vocês entenderam aí como que funciona o ecossistema da Polkadot, para que ela serve, o que ela é e como comprar, eu vou mostrar para vocês agora como que tá o gráfico da Polkadot, né? Uma visão macro também e micro com relação aos próximos passos desse token, tá? Primeiramente, eu quero colocar aqui no gráfico de 4 horas para a gente entender quais movimentos que a Polkadot está fazendo, tá?
tá? Ela vem respeitando bastante esse suporte aqui dela, tá? Ela vem respeitando bastante esse suporte, inclusive se eu continuar aqui, olha só, essa linha com traço aqui embaixo, ela vem respeitando bastante esse suporte, tá? Um ponto interessante a se observar é que ela tá fazendo topos duplos, tá? Isso não é interessante num curto prazo, porque indica uma reversão de tendência para baixa, tá? Mostrando um pouco de resistência para passar por essa região, tá? Por exemplo, olha só, nos 9 dólares e 65 cents, ela de fato tocou aqui várias vezes, né? Como vocês podem ver, as sombras do candle tocaram aqui diversas vezes, mas não conseguiu passar. Isso mostra uma grande força vendedora nessa região e provavelmente ela está testando aqui novamente o suporte dela de 9 dólares e 27 cents novamente, tá? Um ponto importante a se observar é que no gráfico de 4 horas ela está acima da média de 100 e 200 períodos, tornando uma criptomoeda muito mais positiva, mas em questão de volume no gráfico, eu vou até ocultar o gráfico aqui para a gente dar uma olhada no volume, tá? O volume deu de fato uma caída nesses últimos dias, tá? Ele está bem decrescente, isso não é legal para uma criptomoeda, tá? Não é legal para nenhum ativo. Quando tem uma queda de volume dessa forma, de fato uma diminuição no interesse dessa criptomoeda. Então, muita atenção aí na Polkadot nos próximos dias, tá? Lembrando que eu estou analisando o gráfico de 4 horas, portanto, é uma análise um pouco assim de curto prazo, né? Nas próximas horas, o que vai acontecer na Polkadot. Lembrando que o gráfico de 4 horas, cada candle, geralmente aqui, olha só, aqui são 13 horas, né? Foi o fechamento o início desse candle, o início desse daqui foi às 17 e o início do próximo é às 21 horas, tá? Eu tô gravando esse vídeo aqui, provavelmente o candle vai fechar, vocês já vão dar uma olhada no gráfico, mas o volume no gráfico da Polkadot precisa começar a se tornar mais crescente, tá? Para se tornar uma criptomoeda mais positiva aí num curto prazo, tá? Essas sombras aqui realmente é uma força vendedora no gráfico, tá? Sempre quando tem essas sombras, indica de fato uma zona de indecisão do gráfico. Colocando aqui, ó, no gráfico diário aqui para vocês darem uma olhada, é de fato um local onde ela tá demorando para passar, visto que nessa região aqui, né, quando a gente coloca num gráfico diário, é um tempo assim maior, né, cada candle desse demora um dia para fechar, né, 24 horas, então a gente percebe aqui que ela tá bem lateralizada na zona de rompimento dela, dos 9 dólares e 28 cents, tá? Volume no gráfico diário tá mostrando realmente decrescente nesse exato momento. Olha só, se eu ocultar o gráfico aqui, a gente consegue perceber que o volume aqui nesses últimos dias tem caído. Isso não é legal, tá? Vou tirar essa barrinha aqui também. Isso não é legal para uma criptomoeda. A gente precisa ver o volume aumentando aí para ter maiores chances dela conseguir ter um rompimento bonito dessa resistência dela. E voltando aqui no gráfico, essa resistência que eu digo é onde ela está bem lateralizada, tá? Ela rompeu, mas não rompeu com tanta força assim, mostrando uma indecisão no gráfico. Para a gente ver essa criptomoeda bem positiva, a gente precisa ver uma força compradora entrando nessa região aqui de rompimento dessa resistência, que agora está, entre aspas, né, oscilando bastante entre o suporte versus resistência. Então, um ponto importante a se observar, que ela está mostrando maior indecisão. Aumentar também o volume dela, né, que ele está decrescente nesse exato momento, mas eu acredito também, né, que por questão do gráfico aqui estar acima, da Polkadot estar acima da média de 100 períodos, é uma visão mais otimista para essa criptomoeda, mas a gente precisa observar o seguinte passo aí nos próximos dias, tá, galera? Ela conseguindo se manter acima dos 9 dólares e 24 cents, ela está numa zona de indecisão no gráfico, não é legal nesse exato momento, o volume está decrescente, deve ser relacionado ao Bitcoin com certeza, porque o Bitcoin está mostrando maior indecisão e a Polkadot, tá, galera, ela vem acompanhando muito o valor do Bitcoin no longo prazo, tá? Olha só, se a gente colocar aqui o gráfico de uma semana,
ela de fato fez uns movimentos muito parecidos com o Bitcoin, né? Que de fato foi esses movimentos de valorização, praticamente em M aqui no gráfico, e agora ela está formando meio que um fundo arredondado, tá? No volume no gráfico semanal aqui, continua exatamente a mesma coisa, né? Ela precisa ter um aumento de negociação para ficar mais interessante, ó. Permanece exatamente a mesma coisa desde da sua baixa, tá? Se a gente perceber aqui também, olha só, historicamente no gráfico da Polkadot, diversas vezes houve um aumento grande de volume quando teve de fato as valorizações no ativo, tá? Então, para a gente ver a Polkadot iniciando uma nova alta igual, né, ou até melhor, parecida com essa daqui que eu estou mostrando aqui para vocês, a gente precisa ver um volume crescente nesse ativo, tá? Uma coisa que eu aconselho vocês, deixa ela ficar pelo menos aí acima dessa resistência. Vou colocar aqui no gráfico de 4 horas para ficar mais fácil. Espera ela pelo menos ficar acima dessa resistência aqui, mas tem uma grande força compradora nela nesse exato momento aqui, ela não passando aqui para baixo dos 9 dólares e 26 cents, porque se ela passar, ela pode testar novamente o suporte dela de 6 dólares e 58 cents, tá? Muita atenção na Polkadot nos próximos dias, tá? Observem o volume dela, que se ficar crescente novamente, é bastante interessante para esse ativo. E outra coisa também, eu vou utilizar a Fibonacci aqui para a gente ver quais vão ser os próximos passos que a Polkadot pode corrigir com base no último fundo que ela formou. Colocando aqui do último fundo até o último topo dela, as zonas perigosas aí para a Polkadot, né, passar, que ela não pode passar, seria de fato o 0,5, que está no 8,10, 8,9 dólares aí aproximadamente, que ela geralmente os investidores utilizam essa faixa do Fibonacci para rebalancear o preço e pode ser que ela entre numa valorização, tá? Pontos importantes a se observar são esses, galera. E se você gostou dessa análise, já deixa o like aqui nesse vídeo, já se inscreve no canal e coloca aqui nos comentários o que você acha da Polkadot. Você investe nessa criptomoeda? Muito obrigada. Tchau, tchau.